Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um devocional, na verdade, um estudo bíblico que nós temos feito. Eu sou a tia Tânia, então a gente tem feito esse estudo sempre com um olhar voltado para auxiliar o líder de ministério infantil, no sentido de compreender contexto, de compreender a forma como a história foi construída por Jesus, ou contada pelo escritor do livro, e é o que a gente vai fazer aqui com esse capítulo 7 de Mateus, que é o fechamento do Sermão do Monte. Ele foi dividido em 3 capítulos na Bíblia, ele está presente, ele inicia no capítulo 5, tem o capítulo 6 e o 7. E a gente vê ali uma progressão. Quando a gente começa a observar com esse olhar as histórias da Bíblia, a gente vê que nada é avulso, que nenhum ensinamento de Cristo foi feito de forma avulsa. Às vezes a gente tem essa sensação que a gente vai lendo, ainda mais no Sermão do Monte, que são vários tópicos que vão entrando e fala de sal da terra, e fala de divórcio, e fala da oração da dominical e dos senhores. São muitos assuntos, às vezes a gente tem a sensação que eles estão soltos na Bíblia. Mas não, quando a gente olha buscando qual as intenções de Cristo quando foi ensinando, a gente percebe que Cristo usava muito das técnicas que hoje são conhecidas como storytelling, como neurociência, tudo isso Jesus já ensinava aqui na Bíblia. Então, a gente vê uma progressão nesse sermão completamente lógica. Jesus começa falando sobre a identidade do cristão, no caso, na época do cidadão do céu, né? Vem falando quem é o cidadão do céu. No capítulo 6, ele já vai evoluindo para as práticas desse cidadão, as práticas que vão identificar aquele cidadão. Não adianta ele só saber quem ele também precisa conhecer agora quais são as práticas que esse cidadão tem que cumprir. E no 7, ele agora chama realmente para o meio de campo. É como se ele dissesse: vocês já aprenderam tudo na teoria. Ele continua aqui dando algumas aplicações, algumas instruções, mas ele agora está chamando a prática. E diz: o que vocês vão fazer com isso que vocês aprenderam? Vocês vão colocar em prática no seu dia a dia? Vocês vão escolher continuar com a vida que vocês levam ou vão escolher a porta estreita? Vão escolher o caminho fácil? Vão escolher não enxergar o erro em vocês? Vão preferir continuar enxergando o erro no irmão? Ou vão evoluir para aquele cidadão que absorveu toda a sabedoria que eu estou passando aqui e colocou isso em prática? É isso então que nós vamos ver hoje no capítulo 7. Eu vou fazer a leitura do capítulo. Eu estou usando essa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo esquematizada, e ela tem uma explicação do capítulo, então a gente lê essa explicação e vai conversando. E eu faço as anotações do que eu entendi para a gente ler, fechando todo o nosso estudo, trazendo um resumo do estudo. Vamos lá, a leitura então. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Argueiro é o cisco, né? Em outras traduções está cisco. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A gente vê que Jesus não adolava muitas pessoas, não, né? Ele chama mesmo hipócritas, ele fala o que precisa ser falado para que as pessoas realmente entendam a intensidade daquilo, do mal que aquilo faz a elas. Não deis o que é santo aos cães. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim façai-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. As duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então está feita a leitura do capítulo, agora nós vamos ler a explicação que essa Bíblia fornece. E começa no capítulo 7, versículo 3. Aqui vemos evidências do senso de humor de Jesus, usando uma hipérbole, uma afirmação exagerada para ilustrar um tópico. Ele proclamou a sua mensagem de forma poderosa e envolvente. 3, ele está falando da trave. Segundo essa Bíblia, Jesus era até engraçado, né? Ele usou uma figura de linguagem que qualquer pessoa entenderia, mesmo uma criança pequena entenderia. Isso é uma coisa que a gente, que é líder de ministério infantil, tem que estar atento na contação de história. Exagerar chama a atenção das crianças, atrai a atenção das crianças. Falar daquilo que é familiar a elas atrai a atenção delas. Então, continuando a explicação da Bíblia, ela vai para o versículo 7 ao 11. Dedicados à oração. Oração é algo misterioso. Não é fácil compreender como Deus ouve as nossas orações e por que as valoriza. Mas sabemos que Deus quer que estejamos em comunicação constante e regular com Ele. Nessas poucas palavras, Jesus destacou uma das facetas mais importantes da oração, a persistência. Quando somos persistentes em conversar com Deus sobre o que está no nosso coração e consistentes em expressar os nossos desejos a Ele, estamos admitindo através desse importante processo que Ele é o único em quem confiamos, o único que buscamos e o único de quem podemos depender. Demonstre uma vida de dependência a Deus, dedicando-se à oração pública e privada. Então, como a gente disse, Jesus ali vai chamando as pessoas. Vamos evoluir, vamos lá. Então, antes ele ensinou a oração dominical, agora ele está falando. Continua orando, ora, persiste em oração. E aqui ele começa com do simples ao mais avançado. Então, ele vem pedir e dar-se-vos-á. É só pedir. Buscar, e buscar já é uma segunda etapa do pedir, né? Você vai encontrar meios para que aquilo aconteça. Buscar e achareis. Então, esteja atento, esteja alerta. Busque a resposta que você pediu em oração. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E agora ele dá mais um passo. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse bater na porta já leva a gente para um lugar de intimidade. A gente não costuma bater na porta de alguém por motivo algum. Você, no mínimo, conhece alguma coisa daquela pessoa, ou você tem realmente intimidade com ela. Então, Jesus ensina que todo aprendizado nosso ele vai avançando, inclusive aprender a orar. 7,13. O termo perdição nesse texto não quer dizer inferno,
Jesus está advertindo seus ouvintes contra a vida fácil e sedutora do pecado. Deixa eu ver qual é. Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, mais uma coisa que eu sempre imaginei essa perdição realmente como o inferno diretamente. Até é um ensino que a gente sempre recebeu, né? Aquele quadro antigo das duas portas e uma indo direto para o inferno. Mas o que essa Bíblia aqui nos traz é que a perdição ali é a vida fácil que fatalmente vai te conduzir ao inferno um dia. 7, do 21 ao 23. Conhecendo Cristo. Infelizmente, algumas pessoas agem como se Jesus simplesmente quisesse ver um monte de pessoas fazendo coisas para ele. É verdade que aquele que Jesus convida para a vida também são chamados a trabalhar para o seu reino. Mas a principal preocupação dele com os seus seguidores é que eles o conheçam. Jesus fez um contraste afiado entre as pessoas religiosas e aquelas que realmente possuem a vida eterna. Pessoas religiosas meramente fazem coisas, e até algumas coisas impressionantes, mas aqueles que verdadeiramente possuem a vida eterna são aqueles que conhecem a Jesus pessoalmente. Jesus não é uma coisa ruim. Religião não é uma coisa ruim. Igrejas, cânticos e vários programas podem ser muito bons, mas no centro de tudo isso deve estar uma relação saudável e pessoal com Cristo. Essa explicação, então, se refere àquele trecho onde ele fala: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pode ser que sejam aquelas pessoas que estão dentro da igreja, trabalhando, fazendo coisas grandiosas, mas que, na verdade, estão fazendo isso por vaidade, estão fazendo isso porque entendem o que o cristianismo ensina, mas de fato não entregaram suas vidas nas mãos de Cristo, não o acolheram como seu Senhor. Elas seguem seus ensinos, mas não como ele sendo o Senhor da sua vida, não permitem que ele direcione suas vidas. Elas mesmas querem direcionar, ir para onde elas querem ir. E aí nessa Bíblia terminou aqui o ensinamento, mas eu quero ainda trazer um pouquinho sobre essa parte sobre essa história da casinha sobre a areia, porque a gente usa muito essa história, né, no Ministério Infantil. E uma coisa interessante que eu observei aqui é quando a gente coloca em prática o que a gente está construindo e aonde a gente está construindo com os ensinamentos que a gente recebeu até hoje. Nós muitas vezes buscamos sabedoria em tantas coisas, em tantos conhecimentos, né? Eu, por exemplo, gosto muito de neurociência. Eu sei que eu não posso basear os meus conhecimentos, não posso basear a minha fé naquilo ali. Eu não posso achar que a minha sabedoria vai vir daquilo ali. A minha sabedoria vem daquilo que Cristo me ensinou. A gente tem que ter este cuidado. E quando a gente vê essa parábola e tenta analisar a situação, a gente percebe que a chuva cair não é algo de imediato. Ninguém constrói uma casa no tempo de chuva, embaixo de um temporal, para você saber se o terreno é estável ou não é estável. A gente constrói nos tempos de seca, né, de tranquilidade. Então, essa casa vai sendo construída, a gente vai construindo ali os alicerces da nossa casa, para que um dia, quando o temporal cair, a gente saber se esse alicerce é forte ou não. Então, o que importa é nós escolhermos os materiais que nós estamos usando, é nós entendermos o terreno onde nós estamos construindo, é nós deixarmos na mão de Deus a nossa casa, o tamanho da nossa casa, o formato da nossa casa, é confiar e descansar em Deus. E na suma é isso. A gente hoje, então, termina o Sermão do Monte, eu vou fazer minhas anotações aqui e já volto com vocês para a gente ler esse resumo. Mateus capítulo 7. É o encerramento do Sermão do Monte. Nele, Jesus, de forma muito didática, conclui todos os ensinos anteriores e progride, chamando os ouvintes à ação. Ele diz: se enquanto eu ensinava, vocês pensavam no irmão ao lado, saibam que o ensino foi para você. Isso eu pensei sobre a trave no olho, né?
e avança reforçando outros ensinos, como a oração, a perseverança em uma vida digna de um cidadão do céu, alerta a buscarmos a sabedoria nele, nos acautelando dos falsos profetas, faz seu público pensar sobre suas atitudes, se realmente estão servindo a Deus ou se o Senhor, Senhor que sai da nossa boca é falso. E, por fim, nos chama a construir uma vida firmada no que ele ensinou, tendo em vista que qualquer outro ensinamento fatalmente nos levará à ruína. Muito construtivo o ensinamento de hoje. Temos aí várias questões para a gente pensar, meditar durante o nosso dia. Orar, buscar a Deus, pedir a Ele que abra os nossos olhos, que tire a trave dos nossos olhos para que a gente se enxergue e que Ele mesmo nos auxilie nessa caminhada, nessa estrada estreita que nós escolhemos seguir. Eu creio que se você está aqui comigo, você também escolheu a estrada estreita e para passar por elas a gente precisa do auxílio de Jesus. E é isso, tenhamos um excelente dia, vamos às nossas orações agora, porque é esse momento que nos leva a um relacionamento íntimo com Deus.